Estamos ao vivo, então. Eu queria primeiramente agradecer a Samara e a Liliane por estar participando aqui dessa live hoje. O nosso tema vai ser a nova portaria, que é a 2282 do Ministério da Saúde, que basicamente tem o intuito de dificultar o acesso ali ao aborto legal e seguro para as vítimas de violência sexual. A gente tem ali algumas suposições do que levou a essa portaria, mas o nosso foco aqui hoje vai ser a gente discutir sobre as consequências desses métodos, dessas alterações, e qual era o intuito disso quando fizeram essas alterações, porque a gente sabe que a gente está falando de um governo extremamente conservador que prega através de um falso moralismo, e muitas vezes prejudicando a mulher. Então, eu chamei aqui hoje a Samara, que vocês já conhecem da nossa última live, e a Liliane, que vai dar um viés do campo da psicologia sobre esse assunto. Então, sem mais delongas, eu vou passar para elas. E aí, gente, boa noite. Meu nome é Samara, eu tenho 21 anos, sou bolsista do ProUni, estudante de licenciatura em História e pesquisadora da área da História também. Você já deve me conhecer da última live, como o Gabi falou. E passando a minha apresentação, eu vou agradecer ao Gabriel, né, pela oportunidade de fala de novo e pela Liliane por estar enriquecendo tanto a live de hoje, né? E acho que era isso. Primeiro agradeço, né, o convite. Acho que é um momento muito importante, é um espaço, né, que a gente precisa realmente preencher para falar dessas coisas que afetam as vivências do dia a dia. E principalmente quando se fala do direito das mulheres, é algo que me interessa profundamente. Eu sou psicóloga. Eu estou finalizando agora o mestrado em Psicologia Clínica e Cultura na UNB. Ao longo da minha trajetória inteira, desde a graduação até hoje, eu sempre estudei, né, questões relacionadas aos estudos de gênero, ao feminismo, e com atendimentos de violência contra mulheres, né, e já atendi tanto as mulheres, né, que sofrem violência, adolescentes que sofreram violência sexual, né, e também já atendi os agressores, né? Então, os homens que praticaram violência, pedofilia, estupro. Então, eu conheci um pouquinho dos dois lados e acho que até essa experiência é interessante para a gente poder debater um pouquinho mais com o olhar da psicologia e com o olhar da psicologia sócio-histórica, né? Que a gente não pode nunca descontextualizar o momento histórico, cultural que a gente trabalha. Então, né, basicamente isso, assim, resumidamente com o que eu trabalho, e eu quero contribuir bastante. Agradeço mais uma vez o convite e espero que a gente consiga fazer um debate enriquecedor. Então, como vocês podem ver, as duas aí são ótimas, extremamente qualificadas. Tem tudo para essa live ser uma das nossas melhores. Eu queria aqui começar lembrando para todo mundo que, de acordo com o artigo 128 do nosso Código Penal brasileiro, a gente não pune o aborto desde que ele seja praticado para salvar a vida da gestante ou então resultado de um estupro, desde que seja consentimento da própria gestante. Tem a Também questão da gostaria microcefalia também. Isso, bem lembrado. Eu tô com o código um pouco desatualizado, porque a gente sabe que o pessoal universitário pega os livros de edições mais antigas, que é um pouquinho mais barato, né? Normal. Mas muito bem lembrado, Samara. E aí também era importante a gente lembrar que é o seguinte: a maioria das vezes os abortos são praticados por vítimas menores de idade. Tem um dado que me assustou bastante quando eu estava pesquisando um pouco para essa live, que, em média, meninas de 10 a 14 anos, 6 meninas de 10 a 14 anos fazem um aborto. Quer dizer o quê? A gente tem meninas dessa idade que muitas vezes ou são violentadas ou então não receberam a devida instrução, e como a gente já falou no debate anterior sobre a questão da educação sexual nas escolas. Então isso é muito preocupante. E a gente vive numa sociedade que quer banalizar e normalizar isso. A gente viu o caso ali da menina do Espírito Santo, de 10 anos, que foi até um dos focos do nosso debate anterior. E na semana seguinte a gente teve mais duas notícias de casos similares, uma menina de 13 e de uma outra menina que, se eu não me engano, tinha 11 anos. Inclusive, negaram a ela o acesso ao aborto por causa disso. Gabriel, e aí agora... Oi.
Eu acho que essa informação que você está trazendo é importante a gente até contextualizar com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que saiu, né, no finalzinho do ano passado, né, que eles fazem aquele compilado de dados pelo Fórum de Segurança Pública e divulgou no início desse ano, né? Então, só no ano de 2018 a gente teve 66 mil casos de estupro, né, violência sexual, aí entrando tanto crianças, adolescentes, né, e as maiores vítimas são meninas de até 13 anos, sendo que as de 13 anos são as que mais sofrem a violência, e são 4 casos a cada hora. E 2/3 desses casos, né, acontecem dentro de casa, né? Então, de cada 10 estupros, né, geral, 8 são contra meninas e mulheres, e só 2 contra meninos e homens. Então, e lembrando que é o que é reportado. Isso, ainda tem o detalhe da subnotificação, né, que é o que a Samara está trazendo, que são pessoas que normalmente não acessam, né, ao sistema da delegacia para poder fazer denúncias, etc. E um outro dado que eu acho que é muito importante, né, assim, no início já, para a gente contextualizar isso, é que normalmente, né, essas violências sexuais são praticadas por pessoas conhecidas, né? Então, é o pai, é o padrasto, é um vizinho, é um tio, é um amigo da família. Então, nesse anuário, 76% são pessoas conhecidas. Então, acho que isso é muito importante até para partir aí um pouco dessa contextualização dos últimos acontecimentos, né, que você trouxe. Sim, e esse inclusive, é um que... por serem gente... Oi, Samara, perdão, pode prosseguir. Não, infelizmente, que nem ela falou, esse é um movimento que a gente vem vendo, e muito claro, infelizmente, né, e para mim é muito claro a dada largada, digamos assim, do retrocesso do governo, e a gente até comentou na outra live, desde quando eles começaram a querer barrar o ensino sexual dentro das escolas, falando que, por exemplo, o kit de reorientação sexual, no caso, tinha toda a questão de políticas públicas, né, de, por exemplo, como usar preservativo, identidade de gênero, e o Bolsonaro, vou citar bem o nome, ele disse que era o kit gay, fez aquela baita fake news, e acabou atrapalhando todo o trabalho de psicólogos, professores, sexólogos, enfim, que teriam evitado, quem sabe, né, infelizmente, por exemplo, que essa menina de 10 anos estivesse sofrendo até hoje, ou a de 11, ou a de 13, e tantas outras que vão continuar sofrendo por aí, né. Sim. Inclusive, sobre essa portaria, dentre as novas alterações, uma delas é de que o profissional da saúde, o médico que for receber a vítima, ele agora é obrigado a reportar à polícia sobre o caso. Seria talvez uma visão de alguém que tente dar uma passada de pano para isso, que não. Tu está querendo garantir que faça essa justiça, mas tu está tirando a cidade, o sigilo, está tirando a própria autonomia da vítima de decidir o que fazer. Não, e uma coisa muito interessante de falar também sobre isso é que, por exemplo, e isso está garantido também na lei para nós mulheres, né? É que em caso de estupro, Deus o livre acontecer comigo de novo, enfim, porque, né, como eu já falei no outro vídeo lá do Instagram, eu já fui vítima de violência sexual, e caso, por exemplo, um dia aconteça de novo, fique machucada, eu posso e tenho o direito de ter atendimento prioritário no SUS, e posso e tenho o direito de chegar lá sem um boletim de ocorrência e dizer, me ajuda, eu sofri violência sexual, eu tô machucada, eu preciso de apoio, eu preciso de amparo. Eu não preciso notificar a polícia para isso, né? E a portaria tá indo totalmente contra a Constituição no momento que ela prega que o médico chame a polícia. Porque justamente esse é um dos direitos garantidos às mulheres, que é de procurar o apoio médico prioritário e tudo mais. Tanto é que as mulheres vão ter prioridade, elas têm prioridade, né? É o certo, pelo menos na hora que chegam no hospital, por exemplo, machucadas, ou enfim. E outra coisa, o que a gente tem que pensar é que muitas vezes, como a Liliane falou, muitos desses agressores estão na família. Então, nem sempre a vítima vai querer falar com a polícia, infelizmente, e eu digo isso assim, ó, porque é uma pena que esse tipo de coisa aconteça, é deplorável que isso aconteça, tá? Porque muitas vezes dependem, por exemplo, economicamente do abusador, dependem, no caso de um pai é provedor, geralmente são provedores da família, né, etc. Então, tu não tem como, às vezes a própria família desestimula, né?
Exatamente, justamente pela essa questão de ter a pessoa que provém o sustento da família, né? E, Eu acho que ou no caso de mulher dos filhos. nesse ponto aí, tem uma questão que é muito, muito interessante, que essa portaria, na verdade, se a gente falar assim, de uma forma muito clara, ela é ilegal, ela é inconstitucional e ela vai revitimizar, né, a vítima. As vítimas estão em um momento extremamente frágil, de grande vulnerabilidade física e emocional, e ela vem ainda mais nesse processo de dificultar, né? Então, quando fala dessa forma, parece que já é muito simples acessar esse sistema, né? Na verdade, encontra-se muitas barreiras ainda. Tem uma pesquisa da Débora Diniz, né, que é uma antropóloga muito conhecida por poder militar por conta das questões do aborto legal, e ela fez um estudo em 2016 que era mapear esse tipo de serviço que era oferecido no Brasil. Então, ela mapeou 38 serviços disponíveis no Brasil que praticavam o aborto legal. E já naquele ano, né, em 2016, a gente está em 2020, então 4 anos atrás, tinha essas barreiras, né, às mulheres, às meninas, que eram, de uma forma geral, inventadas pelos plantonistas, por quem estava ali para atender aquelas mulheres quando chegavam no hospital. Então, em 14% desses serviços, pedia-se boletim de ocorrência, em 8% pedia-se laudo do IML, em 8% alvará judicial. E o detalhe é que nada disso é exigido pelo Código Penal. Então, já eram barreiras que estavam sendo impostas, né? E aí, o que foi interessante dessa pesquisa é que de 5.075 mulheres que entraram em contato para tentar fazer, né, o aborto legal, somente 2.442 realmente realizaram. Então, tem dados claros de que esse serviço ele já era dificultado. Isso sem a gente desconsiderar as questões que são da própria vítima de cunho psicológico, né? Então, a primeira coisa que acontece é de duvidar, né, de quem está denunciando. Então, principalmente quando é adolescente, né, tem muitos casos de que a mãe não acredita, acha que acha que a filha está inventando, acha que a filha está seduzindo para poder tirar o marido dela. Tem casos assim que são absurdos. Então, muitos casos também de relatos de quando a mulher ou a menina vai denunciar, os agentes de polícia perguntam massivamente, assim, sem o mínimo cuidado, sem o mínimo preparo, né? Então, tem todo o processo e, além disso, ainda tem aquela coisa do foco no comportamento da vítima, né? E não do autor, como a gente mesmo viu no caso da menina de 10 anos. Então, qual a roupa que estava usando, ela provocou, ela estava seduzindo, né? E se esquece de desconsiderar, na verdade, que o foco não é da vítima, a culpa, o comportamento que provocou aquilo não é da vítima, o problema está no autor da violência. Então, tudo isso já são fatores naturalmente, né, que dificultam esse processo e aumentam os casos de subnotificação. Então, somados a isso, agora, essa portaria, a gente imagina que a situação vai ficar assim, bem, bem pior, né? É que, infelizmente, na teoria tudo é muito lindo, é muito fácil, por exemplo, tu ir lá e denunciar. Eu sou uma, sabe, que eu bato muito na tecla da subnotificação justamente por não ter denunciado o meu agressor. Só que o processo judicial contra ele tá correndo de uma outra pessoa muito próxima a mim, na realidade, que aconteceu com ela também, a mesma pessoa fez com ela e tudo mais. Então ela, sim, ela foi na delegacia e é tortuoso, sabe? O exame de corpo de delito, muitas vezes é quase uma segunda violação, sabe? As pessoas não têm cuidado, que nem ela falou, sempre julgando a vítima, e eu, com lugar de vítima, eu posso garantir isso, porque eu já ouvi, por exemplo, tu não tem prova, como é que tu vai dizer que isso aconteceu contigo, sabe? Sou eu que tenho pesadelo toda noite, sou eu que tenho medo, sou eu que tenho pânico, sabe? E isso é muito complicado. E eu falei no vídeo, inclusive no Instagram, contra a portaria, eu vou falar de novo, porque ele não chegou a consumar o ato, né, no meu caso.
Mas se tivesse consumado, se tivesse ficado grávida, eu abortaria, nem que tivesse que partir para a legalidade, porque eu tô com 21 anos, foi com 15, e eu continuo psicologicamente ferrada pra caramba. Não tenho nem outra palavra, infelizmente, mais bonita pra dizer, porque a minha cabeça é totalmente deturpada justamente por causa disso, sabe? Minhas relações sociais são Imagina ter de complicadas, minhas conviver com o relações fruto disso, né? é impossível. Eu não vejo outra maneira, e Setembro Amarelo tá aí, né? A gente, infelizmente, tá tendo que debater esse Setembro Amarelo. Eu acho que se eu fosse obrigada a manter a gestação, eu optaria por suicídio, sinceramente, porque já é muito difícil ser vítima e eu não consigo me imaginar gestando e, sei lá, imagino durante 9 meses olhando pra mim e lembrando massivamente do que aconteceu. Mais do que eu já lembro, sabe? Um dos pontos mais cruéis dessa portaria, assim, na minha opinião, é que obriga o médico a entregar para a vítima um ultrassom do feto antes dela decidir se vai abortar ou não. Porque não basta a vítima já ter passado por todo o trauma, toda a humilhação da violência sexual em si, toda a humilhação, todo o constrangimento dos exames, da denúncia, de você ter de comprovar, de te desacreditarem, você passa por uma nova tortura psicológica que é ver aquilo e decidir. É como se fosse... Não faz isso. É como se fosse uma tentativa ali de te torturar psicologicamente para não fazer algo que basicamente vai impedir de que tua mente entre em um colapso ainda maior. Eu vou te dizer, Gabriel, que o que parece pra mim não é uma tentativa, na realidade é conseguir, né? É só ver o que a ministra Damares fez de Pois é. enviar a gente pra falar com a menina antes dela tentar abortar, antes dela abortar, porque que bom que ela conseguiu abortar, né? Pra tentar convencer ela de que ela não deveria fazer isso, gente. É uma criança de 10 anos e eu tava olhando um documentário muito interessante sobre essa questão de gestação na infância / pré-adolescência. E a maioria esmagadora das meninas de, sei lá, 9, 10, 11 anos que são obrigadas a manter uma gestação, elas não conseguem ficar no... Elas são obrigadas a ficarem na UTI justamente porque o corpo não aguenta, o corpo não tá formado, o corpo não tá preparado para Sim. isso, entendeu? É uma criança, a gente tem que lembrar que, sei lá, um bebê vai nascer Fora desse toda a tamanho questão assim. social, né? É. Então, infelizmente, é uma tentativa bem clara de torturar a vítima para um fundamentalismo religioso falso, um fundamentalismo moral totalmente deturpado, porque a gente vê aí, por exemplo, pessoas adultas condenando meninas de 10 anos por abortarem um filho, um feto, enfim, não vou chamar nem de filho, porque feto não tem sistema nervoso, enfim. Um feto que foi consequência de um estupro durante anos, no caso da menina de 10 anos, durante anos, no caso da menina de 11, mas não condena em momento nenhum, eu não Metade vi da vida ninguém dela, né? chamando... e eu não vi ninguém chamando a Flor de Lis, por exemplo, de assassina, em momento nenhum. Sabe? Então essa galera é muito pró-nascimento, mas o pró-vida já fica bem escondido ali, porque não vão ser eles que vão criar, né? É muito fácil falar, a criança tem como ir para um abrigo, mas eu garanto que essas pessoas nunca lidaram com crianças e alunos, por exemplo, eu já lidei com alunos que moram em abrigos para saber a realidade dos abrigos no Brasil, e também nunca vão querer entrar lá, ou nunca vão querer adotar uma criança, e ficam falando esse tipo de besteira. Nessa situação aí, eu só queria fazer uma pequena correção, é que a portaria, na verdade, ela não obriga a mostrar a foto do feto, né, da ultrassom. Ela obriga o médico a perguntar se a vítima quer ver o ultrassom. Isso não minimiza muita coisa, né, eu sei, mas é só uma pequena diferença para a gente não cair aí no vício da língua, né, mas... Nesse sentido, eu acho que é extremamente importante a gente falar sobre os danos físicos e psicológicos, as consequências físicas e psicológicas que é sofrer uma violência sexual. Então, assim, se a gente começar por aí, pelo ato que ela foi violentada, né, a partir daí a gente sabe que se pedir para mostrar ultrassonografia seria exatamente para, de alguma forma, reforçar ainda mais, né? Então, assim, as consequências físicas mínimas, né? Assim, entre aspas, eu digo assim, o mínimo é do tipo assim, é quase óbvio que uma dessas coisas pode acontecer. Gravidez, né? Que é assim, de curto a médio prazo, DSTs,
danos no aparelho reprodutivo, né? Então, lesões, dilacerações, infecções, coisas relacionadas a isso, e tem os impactos psicológicos, que são as consequências psíquicas, que eu considero que são as mais difíceis, de fato, de se recuperar, né? Então, os efeitos emocionais, os efeitos sociais, os efeitos psicológicos a curto, médio e longo prazo são extremamente danosos. Então, a gente pode falar de sintomas mais psicopatológicos, né? Tipo depressão, pânico, transtorno de estresse pós-traumático, muitas tentativas de suicídio, dependência de substâncias, né, psicoativas, a pessoa vive em um estado de alerta, um estado de medo constante, né, a fragilidade nas relações afetivas dela, porque ela foi violada, né, então ela não sabe em quem ela vai poder confiar novamente, e tudo isso também tem a questão do desenvolvimento da sexualidade. E aí, quando eu falo de sexualidade, eu acho muito importante também trazer uma visão um pouco mais ampliada disso, porque às vezes quando a gente fala de sexualidade, as pessoas resumem ao ato sexual. E sexualidade não é só isso. Sexualidade é a sua maneira de ser no mundo, é a sua maneira de se apresentar diante das outras pessoas, nas suas relações, não só relações afetivas, românticas, né? Mas relações também com amizades, com pessoas. Então, a autoestima totalmente abalada, a forma de olhar, né? A forma de querer se relacionar minimamente. Então, são efeitos, assim, extremamente danosos que, por si só, a violência sexual já provocam. Né? E aí, além disso, quando a gente vem para essa questão mesmo da portaria, que ela vai ter uma decisão que não vai ser dela, né? Que deveria ser, que é de denunciar ou não. Então, é de foro íntimo da vítima, isso é uma decisão que ela que tem que tomar, né? E aí já vai ter essa questão violada, porque o profissional de saúde é obrigado a chamar a polícia. Então, às vezes, a própria pessoa não quer denunciar. E ela tem o direito de não querer. Isso já viola o código de ética do médico, né? Já tem outro tipo de violação. Essa questão de mostrar, né, a ultrassonografia também vem como mais uma forma, né, de relembrar do fato de maltratar a vítima, né? Uma espécie de tortura. E aí eu acho que é interessante a gente por que isso acontece. Então, quando a gente envolve questões políticas, de polícia também, é uma questão de explicitar, né? Então, normalmente, quando a pessoa sofre violência sexual, ela, na verdade, ela fica com vergonha, ela fica acanhada, ela fica com medo. Então, isso aí já está sendo gritado aos quatro ventos, porque ela já tem que ir no hospital, que ela vai lidar com os profissionais de saúde, que nem sempre são qualificados e nem sempre faz esse acolhimento da forma como deveria, e além disso ainda ela vai já ser exposta também para o sistema, né, de segurança, que é a polícia. E então isso é uma tentativa de dificultar o acesso ao aborto, né? Então, precisa denunciar primeiro. E a outra é a tentativa de fazer desistir, né? Do tipo, a partir do momento que você quiser aceitar ver a ultrassonografia do feto, aí você pode também ter a chance de tentar desistir. Então, o que é visto, né, com essa portaria, na verdade, é uma tentativa de intimidação, de amedrontar as mulheres e as meninas que buscam esse procedimento que é previsto por lei. É previsto. Vai acabar caindo na ilegalidade, né? E a gente sabe como é que funciona. As pessoas ricas, sim, conseguem abortar em qualquer lugar. E quem vai morrer vai ser as periféricas, que, no geral, infelizmente, quem mais sofre violência sexual por todo um contexto social, que é gigante, que tem toda a estrutura machista em volta, toda a estrutura patriarcal. Tem um vídeo muito interessante da Jojo Prazer, que o título do vídeo no YouTube é o vídeo mais importante desse canal, e ela fala justamente sobre isso, que muitos dos homens que estupram, por exemplo, muitas vezes quando em casa, na família, assim, não sabem que é errado, digamos assim, porque tem todo um contexto dentro da família, sei lá, o pai faz na filha porque viu o próprio pai fazendo a irmã, sabe? E vai indo. E isso é muito complicado e muito triste. Com o que a Liliane tá falando, eu tava segurando pra não chorar aqui, porque eu, como vítima, atesto que, infelizmente, isso é tudo verdade. A autoestima fica destruída. A gente sabe, tipo, todo mundo
pelo menos no meu entorno, sempre falou pra mim, a culpa não é tua, em momento nenhum a culpa foi tua, mas a sociedade inteira fica dizendo que a culpa é tua. E tu internaliza muito isso, e às vezes vem na cabeça como um turbilhão, sabe? A culpa foi minha, eu devia ter me cuidado mais, eu devia ter dado um jeito, sendo que não, a culpa é de quem cometeu a violência. E eu vou deixar bem frisado de novo isso aqui, porque vítimas de abuso podem estar assistindo isso, e eu sei como é estar nesse lugar. A culpa não é de vocês. Eu sei que a gente ouve muito isso, mas a gente precisa ouvir muito mais, porque é muito complicado, sabe? Acordar no meio da noite, lembrando do que aconteceu e se culpando, tipo, a culpa é minha, eu que fiz besteira, sabe? E não é assim, vocês não foram os culpados e vocês são necessários pra caramba. Não façam besteira. E procurem psicólogos, por favor. Setembro Amarelo tá aí, vocês são muito necessários. Se você, enquanto amigo, familiar de uma vítima, você já se sente impotente de não ter conseguido impedir, de não estar conseguindo talvez dar aquele suporte da forma que ela precisa, imagine então como uma vítima se sente. E aí a Samara se direcionou às pessoas que foram vítimas, e eu estou me direcionando a quem não foi, mas tentem assim se colocar no lugar dessas pessoas. Porque quando eu soube, por exemplo, do caso da Samara, eu me sentia mal por não ter conseguido fazer nada. Se eu me senti impotente naquele momento, se eu me senti mal naquele momento, aí eu retomo a pergunta. Vocês conseguem imaginar como a pessoa que foi vítima se sente? E como a gente já disse no início dessa live aqui, o acesso ao aborto legal, nesses casos, já é algo extremamente burocrático, já é algo extremamente humilhante, degradante. A gente não precisa de mais julgamento, de mais perseguições em cima disso, como fizeram no caso de uma criança, de colocar um monte de fanático na porta de um hospital. Essa portaria nada mais é do que uma forma de institucionalizar a tortura psicológica que aqueles fanáticos religiosos foram fazer na porta de um hospital quando tinha uma menina de 10 anos que foi vítima de um abuso. E aqui, só para reforçar, caso alguém ainda não saiba, o Estado é laico, tá, gente? É uma utopia, na realidade, o Estado laico no Brasil atualmente, né? Porque o que a gente vê, infelizmente, é isso. Como é que tirem a sua Bíblia do meu outro, por favor. E a gente não tá falando, por exemplo, nem em caso de aborto legalizado no geral, porque eu sou a favor. A gente tá falando em caso de a pessoa ter sofrido uma violência sexual. Isso já é. A Silvia Frederic, ela, no livro Caliban e as Bruxas, ela fala muito disso, sabe? Do capitalismo e o quanto ele tem essa necessidade de amarras no corpo feminino, justamente porque ele precisa de alguém subjugado, porque capitalismo também é uma pirâmide, digamos. Tem que ter quem tá em cima e tem que ter quem está embaixo, né? Mas nesse nível, gente, a gente tá o quê? Recorrendo à barbárie de novo, lembrando que faz muito tempo já que o aborto é legalizado nesses casos, entendeu? E é que tá, a gente tá numa discussão em 2020, que é uma lei antiga pra caramba, antes da Constituição de 88, a propósito, e a gente não devia nem ter que estar discutindo esse tipo de coisa, de novo, sabe? Mas não, a gente tá aqui, eram para as leis, digamos assim, evoluírem com a sociedade e não retrocederem cada vez mais, culpando sempre a vítima, culpando quem já tá ali lutando por exemplo, com atendimento psicológico via Estado, que também é difícil pra caramba tu conseguir, não é fácil, sabe? Tem as delegacias da mulher e, tipo assim, tem na lei, por exemplo, que a mulher pode, e se ela optar e deve, daí ser atendida por uma mulher, mas, por exemplo, nem sempre tem delegadas, nem sempre tem policiais mulheres para atender ela, sabe? Uhum. Muito complicado. Assim, até pegando um gancho um pouco do que você estava falando, a gente não pode desconsiderar que essa portaria, na verdade, toda essa dificuldade, essa tentativa, né, de interdição das mulheres e das meninas acessarem o que é previsto por lei, né, que é um direito legal previsto em Constituição, isso também é uma violência institucional, né? É uma lei que não protege. Se a gente pensar na história, né, das leis do Brasil relacionadas a essas questões morais, né, tinha uma lei que era os crimes contra os costumes, né, então, quando uma mulher falava que ela era violentada, que ela tinha sido estuprada, primeiro ia se questionar a idoneidade dela, né, se ela era honesta, se ela era virgem, né, então, ela, por si só, não poderia decidir sobre o próprio corpo, né, e então a gente tem
Além disso, uma outra questão que eu acho que é muito importante, que é de contextualização da nossa realidade brasileira, né, e América Latina de uma maneira geral, que é a herança do colonialismo de violência. Foi, né, uma forma extremamente violenta de colonizar o nosso país, e com isso veio também o patriarcado de uma forma brutal. Então a gente não pode invisibilizar que a história desse país também, ela foi construída pelo estupro de mulheres negras escravizadas, de mulheres indígenas escravizadas, estupradas, né? Então, tudo isso é uma carga, digamos assim, histórica e cultural que ajuda digamos assim, deixar enraizado isso socialmente. E aí, quando a gente vem também para essa ideia, né, até de como o governo atual, ele é de uma maneira, assim, muito conservadora, né, muito ideológica em vários aspectos, de uma maneira problemática, a gente vê como isso ainda resgata essa ideia do aborto de uma maneira geral, né, que é a mulher que aborta, ela tá pecando, né, o mito do pecado, é o mito do que vai para o inferno, de alguma forma ela está negando a maternidade, que é o que socialmente disse que é o destino, né, de toda mulher. Então, tudo isso recai sobre o corpo feminino. E a gente não pode falar sobre o aborto legal sem desconsiderar que a gente está falando de majoritariamente de mulheres, né? Então, de 10, 8 são mulheres e meninas, só 2 que são pessoas de sexo masculino. Então, isso diz muita coisa. E aí, eu acho que isso é extremamente importante para a gente entender o porquê dessa portaria, o porquê dessa dificuldade do acesso a todas essas informações, quando o foco deveria ser nos homens que praticam a violência, quando o foco deveria ser num modelo de masculinidade problemático, né, que são práticas de violência constante, diariamente. E a gente não está falando de pessoas doentes, pessoas doidas. Isso é uma coisa que eu gosto muito de frisar quando falam nessa questão de pedofilia, que as pessoas acham assim, quem pratica pedofilia é um homem doente, né? E aí eu queria fazer essa diferenciação. Existe a pedofilia, que é uma parafilia, né, que é de fato um transtorno mental de um distúrbio, e existe o estupro de menores. Mas se a gente observar o alcance de quem é violentado sexualmente, são meninas na fase da puberdade, que é exatamente quando o corpo das meninas estão se transformando, né, em corpos de mulheres. Então, na verdade, isso diz muito sobre a masculinidade, né, de como os homens se sentem no direito de possuir esses corpos. Então, isso é muito importante, porque senão a gente acha assim, menor de 18 anos, então foi pedofilia, né? Óbvio que na questão da lei existe essa tipificação que eu falei, né, crime contra os costumes, ele mudou para diversos crimes, né, crimes sexuais, crime de pedofilia, mas apesar da nomenclatura crime de pedofilia, que é uma questão, né, do direito, não é a pedofilia parafilia, como uma doença. Então, o que eu estou querendo dizer é que os homens se sentem no direito de violar o corpo das mulheres. Né? Então, isso é muito importante a gente marcar, é muito importante a gente marcar essa construção histórica do Brasil para a gente entender o porquê que o governo, o Estado, as instituições se sentem no direito de continuar subjugando os corpos femininos, né? E isso, com essa portaria, fica muito explícito, né? Muito, muito nítido, assim, essas questões mesmo políticas, cristãs, né, ideológicas, e que não deveriam ser tratadas dessa forma. A gente está falando de questão de saúde pública. O básico é para a vida dessas mulheres, dessas meninas, né? Como a própria Samara falou. Então, eu acho, assim, muito importante marcar esse lugar histórico e cultural da construção do Brasil para a gente entender o porquê que a gente está nesse momento ainda hoje, no ano de 2020. É impressionante a semelhança que a gente vê. A Samara, principalmente, pode ver isso.
Nossa live anterior, o tema era, na verdade, sobre abusos contra crianças e sobre educação sexual nas escolas. E aqui o nosso tema, na verdade, é sobre uma portaria que tenta condenar o aborto às vítimas de violência sexual. Qual que é a semelhança que eu vejo aí? A gente talvez até possa, de repente, para quem acompanha as duas, tá sendo um pouco repetitivo, mas é importante frisar isso, que é a gente entender certos conceitos históricos que foram construídos e trabalhar em cima deles, que é, como a Liliane abordou, a questão da masculinidade tóxica, que foi abordada no debate anterior, a gente saber entender também essa questão de que a gente vive em uma sociedade, a gente é submetido, tanto homem quanto mulher, a um patriarcado, e aí a gente tem de saber o nosso papel nesse combate, não só enquanto mulheres, que são as maiores vítimas disso, mas entender que os homens também são vítimas disso de outra forma. Certamente de uma forma muito menos violenta, certamente de uma forma que faça com que certos homens sejam beneficiados por isso, mas você entender que enquanto homem também te cabe o papel de combater isso. Uma das provas da tal da masculinidade frágil é quando a gente vê ali alguma notícia de um homem que foi abusado sexualmente por uma mulher e a maioria dos comentários é então de chacota. Porra, queria eu. Gente, não é assim que funcionam as coisas. Então, é muito interessante a gente reforçar isso, por mais que a gente repita, seja lá quantas lives forem necessárias repetir, mas é importante que entendam isso. É importante que a gente reforce o quanto cabe a todo mundo se desconstruir e colaborar e fortalecer em torno dessa luta, porque são literalmente vidas de mulheres em jogo em torno disso. A gente não pode simplesmente se calar porque não sou eu o principal alvo. Acredito eu que ninguém aqui seja, ou pelo menos espero que ninguém esteja assistindo aqui, seja favorável ao racismo, mesmo que nem todos que estejam assistindo aqui sejam pessoas negras. Então é esse recado que eu queria dar. Pois é, tu vê, menos de um mês depois, a gente tá, infelizmente, tendo que falar quase tudo, basicamente, de novo, justamente por... Ai, gente, olha, o Brasil, como a Liliane falou, essas estruturas são... Bom, o próprio Braudel, que é um historiador e um dos pilares da história, por exemplo, ele nos fala, né, que tem 3 tempos, né, o das estruturas, o das permanências e o das rupturas, né. E das estruturas são os que mais perduram, digamos assim. O Brasil não justificando, mas é um país extremamente novo ainda, né? E como a Liliane falou, ele foi construído em cima de estupro de mulheres e crianças, enfim. A gente não pode romantizar a história do nosso país porque ela é sangrenta, ela é baseada em genocídio indígena, genocídio negro. Para quem estuda história a fundo e não só, digamos assim, na escola, porque tem a abordagem histórica das escolas, muitas vezes continua errada. Isso é grande culpa da BNCC, que a gente culpou também na live passada, na realidade, justamente pela questão de não ter um incentivo, por exemplo, aos professores a questão da educação sexual, não tem esse incentivo e deveria ter preparação dos próprios professores para falar sobre educação sexual, para falar de gênero, porque como a Liliane falou também, os agressores estão em casas, então sim, nas casas, então sim, a escola tem um papel primordial para evitar que essas crianças, essas mulheres continuem sofrendo dessa forma, porque isso também se torna um genocídio em massa, no momento que, infelizmente, muitas dessas mulheres vão recorrer e vão conseguir se suicidar. Eu sou uma pessoa que já, infelizmente, tentou e, graças a Deus, não consegui. Mas, e é muito doloroso falar isso, porque eu tô quase chorando aqui, tô até nervosa um pouquinho. Mas a escola e o poder público em si, ele tem um poder fundamental, que é de evitar que vidas sejam perdidas, e vidas de pessoas que já estão formadas, não só dentro do útero das mulheres, né? Isso que é o complicado. Eu, como professora, infelizmente, tive o desprazer de ver tantas vezes meninas sendo abusadas sexualmente em casa e tendo que denunciar e me sentindo culpada por ter demorado tanto tempo para anotar os sinais, porque tu nota os sinais, mas tu não pode fazer uma falsa denúncia para ninguém, porque senão o professor que acaba sendo preso, entendeu? É isso, tu pode ser processado, sim, inclusive se a violência não for provada ali, né? Então o que acontece é que tu nota, por exemplo, um sinal na fulaninha lá que é tua aluna. E aí tu tem que ficar observando por mais no mínimo um mês ou por aí pra te ir no conselho tutelar. Olha, eu acho que tem coisa errada naquela família. Porque se o pai, por exemplo, o responsável descobre que foi na escola que veio a denúncia,
a escola tá ferrada, ele vai querer processar a escola por calúnia, por difamação, enfim, muitas vezes, infelizmente, não é. A grande maioria das vezes, quando os professores notam e chegam ao que a gente chegou muitas vezes nas escolas que eu trabalhei, de denunciar, de ir pro conselho tutelar, é porque realmente aconteceu, entendeu? E aí a gente perde muito tempo. Essa questão do tempo é muito preciosa para pessoas que são vítimas de abuso e principalmente na questão de crianças que estão sendo abusadas, estupradas dentro de casa por anos a fio, né? Então, imagina se o quão facilitador seria se a gente falasse, olha, não podem tocar em ti e se tiver carinho que te machuca, tu tem que falar pra pro. E aí acontece, sei lá, o feedback já na próxima semana, quanta gente estaria sofrendo menos, entendeu? E não só mulheres também, mesmo que os homens sejam minoria, acontece, infelizmente, eu já tive o desprazer de ver também. Tipo, teve um caso que era, basicamente, quase todas as crianças da família eram violentadas, mas foi horrível denunciar aquilo e ver aquilo, porque eu queria que não tivesse acontecido. Mas teria sido muito mais fácil se eles já tivessem vindo em mim e dito, pro, olha, estão me machucando, eu queria falar contigo, sabe? Mas isso não acontece porque as crianças não têm essa noção, infelizmente. Justamente porque os defensores da boa moral e dos bons costumes dizem o seguinte, a educação sexual que tem que fazer o pai e a mãe, não. Eu, como professora, eu falo, não é só o pai e a mãe que tem que fazer. Essa responsabilidade tem que cair sobre a escola e tem que cair também sobre o poder público. O poder público tem que dar formação para os Sim, a professores quem a para falar criança sobre recorre se educação o pai e a mãe sexual. são os agressores, né? Exatamente, entendeu? Aí muitas vezes, por exemplo, acontece o padrasto, o pai estuprou a enteada ou a filha, tá? Vou botar nesses termos bem claros. A criança vai falar com a mãe, muitas vezes a própria mãe não denuncia. Por ter aquela questão do homem ser o provedor geralmente da casa, entendeu? De ter outros irmãos, de ter outros filhos, e isso acontece não é uma vez, não é duas. O Brasil é um país de dimensões continentais, que nem a Liliane falou ali no documentário, 36 locais só para fazer o aborto legal. Eu vou falar, putz, gente, é um país que é continental, ter 36 lugares apenas para tanta gente que tá passando trabalho e tá sofrendo. Eu não tem outra palavra, é sofrimento puro. Tu ser vítima de abuso E sexual é quantos sofrimento desses puro. lugares são em periferia, são no interior? Exatamente, e é onde a gente mais precisa que isso chegue. Esse ponto é muito interessante porque maciçamente quem utiliza o Sistema Único de Saúde, né, pessoas de média e baixa renda. Então, quem tem aí condições financeiras consideráveis, né, se vivesse uma situação como essa, né, de gravidez indesejada provocada por estupro, por um abuso sexual, tem condições de pagar, né, um procedimento de uma forma legal e segura. Então, quando uma portaria dessa vem dificultar ainda mais, o que possivelmente, né, pode acontecer é que essas mulheres procurem cada vez mais, essas mulheres, essas meninas, o sistema, né, clandestino, ilegal de fazer isso, e que coloca a vida em risco muito mais. E aí tem um outro ponto que a gente acabou não tocando, de repente é interessante da gente retomar, dessa portaria, que é a exigência da vítima assinar um termo de consentimento, dizendo que está ciente das possíveis complicações do procedimento de aborto. A gente vendo isso no primeiro momento, a gente imagina assim, ok, né, é óbvio, a pessoa vai fazer um procedimento, então é interessante ela saber. Mas a forma que era feito, né, antes dessa portaria, era de falar, olha, tem os procedimentos, pode... Agora não, é do tipo assinar, até como uma forma de amedrontar, né, de dizer que a vida dela está em risco. Isso para quem tem até 9 semanas ou menos, né, de gestação, sendo que nesse prazo o risco é mínimo. A cada 100 mil casos há problemas em 0,1, alguma complicação. Então, assim, é realmente um instrumento, né, de intimidação, de amedrontar, de colocar, assim, esse medo como se a vida dela estivesse em risco, sendo que é um procedimento seguro, praticado, né, muitas vezes em vários países, e que a vida das mulheres e das meninas, na verdade, estão seguras, né, não correm risco da forma que esse termo, né, prevê lá. E aí, além disso, tem toda uma questão, assim, de 4 procedimentos anteriores, né, mais documentos,
que a função dos documentos são comprovar, justificar, autorizar. Então, é uma série de impeditivos, né? Que a ideia realmente dessa portaria, assim, não há dúvidas, né, que é desencorajar as mulheres e as meninas a procurarem o serviço de saúde, porque isso vai induzir, né, na verdade, o que isso faz, né, esse desencorajamento é induzir que elas recorram a abortos inseguros, abortos clandestinos, como já acontece hoje, né, em outras situações, ou levarem adiante gestações indesejadas, forçadas, decorrentes de uma violência sexual. E aí as consequências disso são, assim, as mais danosas possíveis, como a gente já falou, né? Então, a vivência da violência sexual por si só, ela já traz consequências físicas e psicológicas absurdas, devastadoras. Imagine se levar uma gestação indesejada à frente... Não, e Liliane, uma coisa que tu falou ali e que eu acabei me ligando, que na realidade deu até medo. A gente, infelizmente, nas eleições de 2018, viu uma pá de médicos extremamente fascistas dizendo o seguinte: eu perguntava pro meu paciente em quem ele ia votar. Se ele não ia votar, não deixava sair do leito da UTI, não deixava sair do leito do hospital. Tem vídeos, inclusive, na internet que ainda estão aí sobre isso, entendeu? E o que me dá muito medo sobre o que tu falou é exatamente isso. Algum médico doido da cabeça porque não tem doido não, mau caráter, enfim, sabe? Fundamentalista que não segue nada o código de ética, ainda usar disso para acabar machucando uma menina, machucando uma mulher dentro de uma sala de cirurgia. Por fanatismo ideológico, né? Exatamente, porque eu não duvido, entendeu? Depois do que a gente viu, infelizmente, nas eleições, médico dizendo que ia desligar a tubulação de ar do paciente, médico dizendo que ia cortar a medicação, que ia deixar o paciente morrer, por causa de política. E aí é que tá, a gente teve a questão ali do hospital dizendo também que não ia atender a menina de 10 anos, entendeu? E agora Sim. que tu falou, eu me liguei e eu fiquei mais assustada ainda, né? Justamente por ter essa tem questão. médico que receita cloroquina por ideologia. Imagine um caso tão mais delicado. Exatamente. Eu acho até nessa questão do caso da menina de 10 anos, ele foi, na verdade, um marcador temporal para essa portaria, né? Isso acho que é muito importante falar, né? Então, ela foi publicada, né, dia 28 agora, né, do mês passado, que agora a gente está no início já de setembro, e foi publicada, assim, pouco tempo após a repercussão do caso da menina de 10 anos, né? E esse caso, ela tentou, né, acessar esse sistema de saúde no estado dela, não conseguiu, teve que ser transferida para um outro estado para conseguir. E aí, supostamente, né, foi muito fácil ela conseguir fazer isso, e aí, pouco tempo depois, é publicada essa portaria, colocando todos esses pré-requisitos, né, para dificultar o acesso ao aborto, para perder o sigilo médico, para ela ter que provar que ela não está mentindo, a tentativa de fazer ela desistir do aborto, né, com essa questão da ultrassonografia do feto, uma tentativa de amedrontamento, como se a vida dela estivesse em risco ao fazer esse procedimento. Então, de fato, assim, é muito claro, né, que a ideia realmente é de intimidar o acesso dessas pessoas, né? E se a gente pensar, pessoas grávidas que pensam e querem seguir com a gestação, elas não vão procurar o sistema de saúde para fazer o aborto, porque elas decidiram que, apesar do que elas sofreram, elas querem seguir com a gestação. Então, as que procuram o Sistema Único de Saúde, elas procuram exatamente com esse intuito, né? Então, é muito, assim, estarrecedor sobre isso tudo. Mas eu acho que é isso, né, gente? Eu não sei, assim, acho que a gente conseguiu, assim, esgotar, abordar bastante coisas aí dessa temática. Eu só queria fazer uma última observação. Só queria fazer uma última observação do ponto de vista legislativo e político, que como acadêmico de ciência política eu acabo me antenando a isso, e são muitas informações que eu vejo que falta uma transparência dessa informação chegar à população. E por menor que seja o alcance dessa live, por menor que seja o alcance do Gabriel sozinho, da Samara sozinho, da Liliane sozinha, quanto mais gente a gente puder informar sobre isso, é relevante.
existe um projeto de decreto legislativo que foi protocolado para assustar os efeitos dessa portaria, que é o PDL 381, que ele é de autoria de algumas deputadas. Quem tomou frente foi a deputada Jandira Fegali, do Rio de Janeiro, e algumas outras deputadas mulheres assinaram junto com ela, que é basicamente para combater essa portaria absurda. E eu acho que é importante a gente que está aqui assistindo, que não recebeu essa informação, porque isso foi muito pouco noticiado, quando foi noticiado, a gente cobrar dos nossos representantes, então, alguma mobilização contra isso, porque esse projeto está na mesa lá do presidente da Câmara, do Rodrigo Maia, aguardando despacho. E aí, enquanto houver interesse dos parlamentares, enquanto não houver interesse da população, ou melhor, a população não demonstrar interesse, porque a população sequer foi informada sobre, a gente não vai ver isso andando. Então eu só queria finalizar contribuindo com essa informação aqui, para quem nos assistiu. Provavelmente vão haver mobilizações em torno disso mais adiante, e é isso, gente. Sobre isso, na realidade, então, quero fazer um apelo já. Teve o vídeo no meu Instagram que o Gabi deixou aqui, que é @samaracorrauchi, que eu, infelizmente, conto um pouco da minha história, e ela estava escondidinha, mas aí eu achei necessário abrir as portas para que as outras mulheres também se sentissem acolhidas de certa forma, né? E talvez tentar criar um pouco de empatia nessas pessoas que estão tão ferrenhas, assim, por exemplo, na sua religião e que não olham para o próximo, que é o seguinte: fazer subir a hashtag não queremos a portaria 2282, que é essa portaria que a gente está falando, justamente para pressionar os nossos governantes a votarem a favor do projeto que o Gabriel falou e tentar, de alguma forma, minimizar ou até revogar, porque é inumano, não tem outra palavra, é desumano isso que está acontecendo, sabe? É falta de crueldade. empatia. E se tem um Deus, eu acho que assim, ele tá olhando para baixo para essa galera que tá se chamando uma menina de 10 anos de assassina, e ele não tá gostando da atitude de vocês, não. Porque a minha família, por exemplo, me criou, fez eu ter a experiência de todas as religiões, e todas elas concordavam em uma coisa: Deus é amor. Então como é que ele vai deixar que nem a Liliane, e a Liliane, ela trabalha com isso, gente, ela tem experiência para falar nisso, como ela falou, é tortuoso, entendeu? Como é que Deus, sendo amor, gostaria de ver uma pessoa passando por um tormento desses o resto da sua vida e piorando sua saúde psicológica, sabe? Então é isso, subam essa hashtag e ajudem aí, por favor. Porque tá na hora de pressionar quem a gente elegeu justamente para proteger os nossos interesses, proteger as mulheres, proteger as nossas crianças, nossas meninas. Tá no Estatuto da Criança e do Adolescente que toda criança, todo adulto é responsável pela criança, né? A sociedade, no geral, é responsável por proteger as crianças, por manter elas seguras, e isso é segurança infantil, isso é saúde pública, sabe? E entre tantos aspectos, assim, que a gente podia ficar discutindo até amanhã. Enfim, o final da minha fala foi isso. Eu quero agradecer, né, mais uma vez o convite. Eu acho que trazer essa experiência, né, esse olhar da psicologia é muito importante para a gente entender o que acontece, né, na vida das pessoas. E muitas mulheres que eu atendo hoje, né, com 25, 30 anos, trazem em algum momento da terapia assim, relatos. Quando eu tinha 8 anos, quando eu tinha 12 anos, né, um tio, um vizinho, sempre tem alguém que abusou sexualmente, né? Então, assim, tá aí por todos os lados. Você que está ouvindo, com certeza conhece alguém que passou por isso e que as consequências poderiam ser piores ainda se tivesse uma gravidez, né? Eu acho que é um assunto extremamente importante. Queria deixar aqui, né, o meu contato, né? Então, minhas redes sociais é @Liliane Psicologia, né? Então tem Instagram, Facebook, YouTube e o Twitter, e aí é só entrar em contato, né, se quiserem acompanhar o meu conteúdo, ou também para, né, trocar alguma ideia, receber alguma informação que achou interessante que foi falado aqui, me coloco à disposição, né, e é isso. Mais uma vez, obrigada pelo convite, gente. Tá tudo na descrição, tá, gente? As redes sociais que a Liliane falou, tanto as da Liliane quanto as da Samara, e as minhas demais redes sociais também, além do Facebook. Então, quem quiser ali conhecer mais sobre a gente, os links são todos na descrição. E eu acho que é isso. Eu vou reforçar aqui para todo mundo que 2020, apesar de estarmos em pandemia, é também ano de eleição. Então,
tenham consciência em votar quem tem projeto de política pública para as vítimas de abuso, para as vítimas de violência sexual. Tenham esse consentimento de que está nas suas mãos, a cada 2 anos, poder tentar mudar pelo menos um pouco o direcionamento da nossa sociedade. Então é isso, eu queria agradecer mais uma vez vocês dois por ter participado. Vocês foram incríveis, como eu já esperava que seriam. E também agradecer quem está assistindo aqui a gente. Vou encerrar aqui então, gente. Muito obrigado. Vou pedir para vocês ali que deixem a curtida, que compartilhem para que essa live possa ter uma sobrevida e depois mais gente poder assistir. E é isso. Muito obrigado a todo mundo.